Olá pessoas, tudo bem? Eu hoje gostaria de partilhar convosco uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que fez um processo terapêutico comigo e que achei que era, no fundo, uma descrição ou das mais precisas acerca da depressão, ou do que é que muitas vezes nós não associamos à depressão, não é assim tão óbvio, mas que se encontra bastante presente nos quadros depressivos, que achei interessante poder partilhar convosco. E depois, eventualmente, dar os meus two cents sobre o assunto, não é? E sobretudo sobre aquilo que hoje gostaria de chamar a atenção relativamente ao que é que a nossa depressão, a depressão que podemos ter, nos poderá querer dizer, não é? Sobretudo o que é que pode estar escondido por detrás de uma depressão, mas sobretudo mais do que é que pode estar escondido, importa falar sobre o que é que está presente, o que é que escancara de alguma maneira. Já lá vamos, pelo menos assim tentarei. Há um vídeo particularmente em que eu também, até de forma aprofundada, longa, explano um bocadinho, digamos, os benefícios de não estar ok. Muitas vezes o ser bom não estar a sentir-se bem, exatamente nesta diferença entre tristeza e depressão. São coisas diferentes, mesmo que as pessoas, de uma forma geral, não exatamente identifiquem as coisas dessa maneira, o que é compreensível, não é? Mas nós clínicos sabemos que existem grandes diferenças entre uma coisa e outra, mas sobretudo dentro mesmo dos quadros em que se instalam depressões, o que é que acaba às vezes também por estar ali muito presente e que não associamos, não temos como uma experiência às vezes até muito imediata de ser associada a uma depressão. Eu passo então aqui a ler esta mensagem, agora finalmente entrando no tópico do vídeo. E como disse, realmente acaba por ser bastante preciso e claro sobre, muitas vezes, o que é que falamos quando falamos em depressão. Vou selecionar aqui algumas partes, obviamente ocultando a identidade da pessoa. Ela diz o seguinte: esta sensação de estar encolhido dentro de mim, de estar longe da superfície do mundo e do que eu diria ser o verdadeiro eu. Durante a depressão perguntei-me como cultivei tanto ódio e tantos pensamentos maus. Nos piores momentos parecia que todo o mal do mundo estava a entrar dentro de mim e ia devorar-me por completo. Cheguei a dizer a mim próprio de que a depressão deveria chamar-se opressão. Ok. Isto é riquíssimo, obviamente, para já, do ponto de vista da análise, mas eu cingia-me neste aspecto, a este ponto, não é? Muitas vezes nós não associamos exatamente a depressão a uma força bruta, até, nesse sentido, entre nós, que, de alguma forma, pelo facto de lá estar, poderia querer dizer algo, no sentido até de o que é que nos ajuda a combater, a defender, a proteger relativamente às forças ou às circunstâncias na nossa vida que nos oprimem, que nos deprimem, não é? E qual é que pode ser a ligação entre supressão, opressão e depressão, não é? Normalmente, ou aliás pela designação, uma coisa é certa ter em comum, que é exatamente esta carga da pressão. E que pressão é esta, não é? O que pode ter a ver em relação a isso? Esta pressão, se formos a ver, é uma pulsão, uma força, que no caso da depressão, tipicamente encontra-se em estado involuído. Não é qualquer coisa que nos pulsiona para a frente, no sentido desta conexão à vida que todos nós, enquanto sementes, animais, temos, ou à partida nascemos com esse potencial de fazer ligação à vida, não é? De haver esta conexão dentro do que estabelece exatamente até a própria essência da vida, de qualquer coisa que nos conecta com o fora, que se exterioriza, que quebra uma certa casca e que vai
Tipicamente, na depressão, progressivamente assistimos a um definhar, não é? Desta força pulsional desejante, aquilo que nos motiva, mobiliza, incentiva a ir num caminho progrediente. Nos casos mais graves e progressivamente na depressão encontramos precisamente movimentos inversos, não é? Involutivos nesse sentido, de retraimento, de inibição, de um tom mais fraco, polivagal, inclusivamente, enfim, entendedores entenderão, não é? A questão do sistema polivagal, do tónus ou não, se é mais forte, mais debilitado, estamos a falar, enfim, basicamente também do sistema nervoso, central e autónomo. Estamos a falar, acima de tudo, então, de qualquer coisa que não segue adiante, seja por que motivos for, nesta pulsão primária de vida, de conexão com a vida, de exteriorização, e acaba por ficar refém de uma casquinha, não quebra a mesma, acaba por até muitas vezes retroceder, por recuar, por progressivamente se desligar, não é, da vida, gerando movimentos contrários à mesma, não é? De desvitalização, sejam eles expressos de que forma sejam eles desconexão, não é? Com o próprio, com o outro, com o mundo, com as perspectivas de vida, sobre as possibilidades ou a visão de mundo, de vida que é possível ter sobre, inclusivamente, a própria segregação de determinadas neurotransmissores e hormonas e biopsicofisiologia específica dos estados mais associados à felicidade, não é? Ao bem-estar, à alegria, a gratificação que, nomeadamente na depressão, encontramos em déficit, não é? E, aliás, muitas vezes ela é descrita exatamente como uma doença que acaba por viver exatamente dessa insuficiência, também na própria produção espontânea deste tipo de informação, não é? Bioquímica, fisiológica também, não é? Por conta do quê, então? Exatamente desta, obviamente estamos aqui a generalizar, não é? Há fatores causais, há toda uma panóplia, todo um conjunto, obviamente, de variáveis associados, mas de uma forma geral, o que é que significa essencialmente aquilo que não vai, que não faz essa conexão com a vida, então nesse sentido acaba por ser contra a mesma, ou seja, no sentido não progrediente, mas regrediente, dentro daquilo que não é, que é degenerativo, que vai degenerando e não necessariamente regenerativo. E basicamente encontramos estas forças em tudo quanto é coisa, criatura viva à face da Terra. Portanto, ela está a regenerar, não é? Digamos assim, a vida a cumprir-se, a manter-se ela própria, ou então não. Acaba por haver então este voltar para trás, este refluxo, de alguma maneira, esta bater na mesma tecla, esta repetição, este apelo para não para a vida, para a morte. E é o chamado impulso de morte, a pulsão de morte que Freud há já há muitos anos descreveu, não é? Inclusivamente no seu clássico Para Além do Princípio do Prazer, para além do princípio que nos liga à vida, não é? Inato, instintivo, em cada broto, que não nasce em qualquer espécie, não é? Animal, propriamente deprimido nesse sentido, vai se tornando às vezes por algum motivo que seja, dentro daquilo que pode ter impedido essa autorização, essa abertura, essa fruição. Para além disso, também temos, à partida, em nós, na nossa constituição, forças que têm que ver mais com a agressividade, com destrutividade, com aquilo que também é uma carga pulsional, não é? E que no caso então de não seguir uma via, não é, vital, tende a seguir a outra, aquela que de alguma maneira está além desse princípio. Pulsão de morte. E então
Basicamente, e pegando por aqui, como é que nós poderíamos, de alguma forma, reverter o ciclo ou o curso dos acontecimentos, não é? Dentro daquilo que acaba por gerar esta força, que em vez de se colocar no mundo externo, se volta para o próprio e exerce aqui um efeito mais entrópico, muitas vezes, isto é fácil de perceber através de diversas formas, às vezes não tão óbvias assim, mas de autoagressão na depressão, esta self-hatredness, esta auto-hostilidade com ideários ou posturas muito rígidas, inflexíveis, desqualificantes, desvalorizantes, opressoras da própria pessoa. Como é que nós poderíamos, de alguma forma, cortar estes veios, estes fios daquilo que mais do que a ligar à tal pulsão mais autodestrutiva, ou destrutiva inclusive do meio, do que seja, pudesse reconectar, não é? Com eros, com vida, com líbido, nesse sentido líbido, não é? De amor, não é? E não de ódio. Aqui um bocadinho nesta divisão mais didática, mais arquetípica. É exatamente esse, muitas vezes, o desafio, não é? E que, particularmente, e já vão alguns anos de experiência clínica, podemos encontrar quando nos pacientes, nas pessoas que de alguma forma experimentam, sejam sintomas depressivos ou mesmo quadros instalados de depressão, que é esta deflexão, desculpem o termo técnico, mas daquilo que às vezes tem que ver com uma raiva dirigida ao próprio por dificuldades severas em dirigir isso a um alvo, a um foco, qualquer coisa no mundo externo que pode estar na base exatamente desta tristeza. Aquilo começa a ser uma tristeza, ou seja, um sentimento de perda, de qualquer coisa que não está propriamente a correr como eu gostaria, ou o que seria importante para mim. A tristeza fala-nos muito disso. Pede-nos um pouco essa introspeção, esse abrandamento, esse olhar para as condições de vida, em ordem a quê? A encontrar provavelmente formas alternativas de me reposicionar face aos acontecimentos, àquilo que surge, que muitas vezes frustra, decepciona um ideal ou uma expectativa que eu poderia ter tido em relação a qualquer coisa, não é? E portanto, não necessariamente é a tristeza como emoção que é o problema, muitas vezes na depressão, quando ela se constitui a esse nível, não é? Clínico, deixa de haver exatamente esta função adaptativa do que seria o trabalhar os motivos da tristeza, do que poderia ser uma tristeza que, uma vez resolvida, ok, restabeleceria aqui uma ordem interna, saudável, pulsante nesse aspecto, não é? Revitalizante, relativamente a qualquer coisa que eu então, por conta desse exercício, consigo transformar até, alterar, melhorar, redirecionar, e não acontece na medida em que acaba por ser a emoção o problema, não aquilo que faz gerar a emoção. E então deixa de ser uma tristeza adaptativa e passa a ser uma tristeza existencial. Ou seja, o problema da pessoa é estar a sentir-se triste. Esse é o problema, quando muitas vezes, e isto acompanha muito frequentemente também narrativas de género, mas eu tinha tudo para ser feliz, não percebo porque é que me estou a sentir assim e tenho que me livrar desta emoção e por aí fora. O que obviamente ainda aumenta mais a dificuldade, porque de alguma maneira acaba por agregar ainda mais depósito emocional não processado, não simbolizado relativamente àquela tristeza. E ela instala-se progressivamente dentro de nós, a todos os níveis, bioquímico, não é? Nas cadeias associativas do nosso cérebro, em tudo aquilo que basicamente também acaba por ser a forma como funcionamos de uma maneira geral, não é? E, portanto, a minha proposta, e sobretudo no vídeo de hoje, é o que é que poderia acontecer de benéfico se nós usássemos esse potencial da depressão a favor da força relativamente ao que poderia haver de quebra do que nos oprime e transformação.
como é que poderíamos abordá-la, a depressão, de maneiras não desqualificantes relativamente às mesmas, não naturalizando, por um lado, é normal, vai passar, sou assim mesmo. O facto de estar habituado a estar triste ou a sentir-se triste não significa que seja ok ou saudável, ou provavelmente até mesmo desejável para si, não é? Esta naturalização, aquilo que muitas vezes também faz com que acabe por resignar-se a só o afasta também da obtenção daquilo que poderiam ser alternativas ou vias para transformar isso, para procurar ajuda, nomeadamente. Como é que poderíamos abordar então estas dimensões ligadas à depressão de uma forma que não fizesse, sem estar associada a sentimentos de culpa até, está aqui mais uma dimensão que geralmente também acontece muito, e de vergonha, para maior confiança, no fundo, relativamente ao que pode ser a sabedoria impregnada na tristeza, quando ela é uma tristeza funcional, adaptativa, não é? E não vai evoluindo ou degenerando em relação a uma depressão. Confiar no que ela nos poderia sinalizar relativamente às circunstâncias, às condições, às relações, a diversos fatores da nossa vida. E nesse sentido, mobilizar até raiva, tristeza, que naturalmente são emoções que podem surgir quando existem desajustes entre determinada expectativa e determinadas realidades, num sentido mais construtivo e não dirigido, autodirigido, auto-infligido até, muitas vezes. O mesmo acontece, às vezes, quando também nos deparamos com o predomínio de emoções como a raiva, onde há muita raiva, demasiada irascibilidade, agressividade, geralmente, não é? A um nível mais profundo, quando começamos a escavar, encontramos também uma impossibilidade de, ou uma proteção através dessas emoções, relativamente a uma tristeza não simbolizada, aquilo que uma pessoa de alguma forma também não se permite sentir, ou não se permite aceder, ou não consegue lidar, no fundo, não é? E, portanto, acaba por ser uma emoção secundária, a raiva, que encobre a emoção primária, uma tristeza, não é? Mais de base. E, portanto, tristeza, raiva, são emoções que andam absolutamente mãos dadas, nós sabemos disso. E nesse sentido, aquela força, não é? Centrípeta que acaba por gerar processos de autofagia a vários níveis, vamos dizer assim, o que seria se pudesse ser utilizada, revertida com um potencial para movimentos centrífugos relativamente a ajustes, a atitudes, a ações concretas no mundo externo. Esta é a minha questão do vídeo de hoje. Acredito que expandir um bocadinho, enfim, informações ou conhecimentos sobre estes assuntos é meio caminho andado para também podermos abrir espaço para maior autorrespeito, autocompaixão, não é? E eles são importantes na medida em que precisamente quebram o ciclo problemático que mantém o problema relativamente a nem nos permitir, na ausência disso, trabalhar as coisas adequadamente e só ficarmos a basicamente encher o depósito e a cara e tudo e mais alguma coisa de emoções mais problemáticas para nós, na verdade, ou daquilo que se podem acabar por transformar nesse sentido. Se de alguma forma ajudar, não é? E sobretudo no reconhecimento dos próprios estados emocionais, no que é que, mais do que queremos eliminar, correr com eles, despachar, querer tudo, soluções mágicas e preferência para outra, nos pudéssemos permitir, sobretudo nesta sociedade em que é tão difícil precisamente permitirmos parar, abrandar, não é? Olhar para a partir daí atuar, agir, acredito que com certeza seria mais benéfico para todos. Por isso, fica a dica, pensem nisso. Beijinho, até à próxima.